Fala, turminha, como vocês estão? Bem-vindos ao segundo dia dessa websérie Como Ficar Rico em 90 Dias com apenas 20 minutos por dia de dedicação. Tudo isso compartilhado na prática. Para você que está chegando agora, alguém te enviou esse vídeo, alguém te enviou outro vídeo, falou para você seguir, sei lá o que é que tem acontecido. Prazer, meu nome é Igor Arantes, eu sou empreendedor aqui em Goiânia, Goiás, no setor de esportes. Ao longo dos últimos 10 anos, eu construí um conglomerado, um ecossistema dentro do setor esportivo, que acumulam aí já mais de 4 milhões faturados usando, né, a ferramenta do mercado digital, e 2 desses 4 milhões somente em 2025. E esse quadro, essa websérie, o meu objetivo é compartilhar com você em 90 dias coisas que eu fiz ao longo desses 10 anos e que se tangem em relação a comportamento, rotinas, hábitos, que vai, de certa forma, gerar uma transformação para você. E eu posso te garantir que se você seguir essa websérie e aplicar o que eu vou falar ao longo desses 90 dias, você estará assim pronto para se tornar uma pessoa rica, né? Seja financeiramente falando, seja em todos os outros aspectos, porque riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Bom, e hoje, né, para quem não estava ontem, o que eu disse foi: eu vou ficar durante 20 minutos conversando com vocês, nesse momento dentro do carro, porque eu consigo fazer uma gestão do tempo e gestão de recursos. Inclusive vocês vão aprender sobre isso aqui ao longo desses 90 dias. E quando der 20 minutos eu encerro e amanhã eu volto com a terceira. Para quem não sabe, também eu estou com um propósito de ficar 40 dias afastado das principais redes sociais que tomavam o meu tempo. E o que eu decidi fazer para me afastar dela foi, por exemplo, tornar esse tempo produtivo, como estando aqui conversando e trocando essa ideia com vocês. Bom, como eu falei ontem, né, tudo basta um alinhamento de mente, espírito e corpo. Nós vamos falar sobre isso ao longo desses 90 dias. Mas se você pegar tudo o que eu falei ontem, mais o que eu vou falar hoje, principalmente esses primeiros 7 dias, eles são cruciais para o que você vai ter como resultado em todos os demais dias. Porque se você entende as certezas absolutas em relação a isso, coisas que já estão escritas em pedras, coisas que já estão decretadas, fica muito mais fácil para você entender a parte técnica e desenvolver a parte técnica, e o resultado vai vir a partir disso. Então, ontem eu falei sobre algumas certezas em relação a você entender quem você é, né? Qual é a sua identidade, quem é seu pai, herdeiro do que você é e quem te criou. E hoje eu quero falar um pouco sobre a cruz e sobre, primeiro, antes de mais nada, antes de você pensar em construir riqueza, pensar em construir um negócio de sucesso, pensar em transformar a sua vida, primeiro você precisa saber que vida é essa que você quer ter. Então, para a gente começar falando sobre cruz, ou traduzindo, falando sobre processo. Então pensa o seguinte: Deus colocou o seu Filho único nessa terra para pagar um preço por você, para
te perdoar de todos os pecados que você comete e já cometeu, e ele teve que pagar um preço muito caro para isso, que foi a sua cruz. Então todos nós temos a nossa cruz, cada um do seu jeito, cada um na sua particularidade. E por que eu estou começando exatamente por esse ponto? Porque você precisa entender que você pode até sonhar com a vida que você quer ter, você pode até desejar a vida que você quer ter, e você pode até executar algo que te leve cada vez mais próximo da vida que você quer ter. Porém, você precisa entender que você fará tudo isso carregando a sua cruz. O que é a cruz? É o processo. São todas as coisas que eu vou ter que passar. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei se você teve um pai ausente ou não, eu não sei se você é uma mãe solteira ou não, se você teve uma mãe narcisista ou não, eu não sei se você muitas vezes pode ter tido problemas de abuso ou não, não sei o que ensinaram para você, e isso é exatamente a sua cruz, o seu processo. As crenças que foram enraizadas e que estão, de certa forma, aí dentro de você, colocada por outras pessoas ou por traumas que vieram na sua vida. Eu não sei com quem você vai casar e não sei se o seu casamento vai ser lindo e maravilhoso. Eu não sei se você já escolheu estar próximo de Deus e da sua palavra, ou se de alguma forma você escolhe não acreditar que existe um Criador. Então cada um vai ter sua cruz, e a cruz é o processo. O que do processo? A conversão. A conversão de transformar aquilo que é um peso, suportar aquilo e me desenvolver para que eu possa suportar cada vez mais e mesmo assim não desista daquilo que eu acredito, quero para mim e para minha vida. Então, você tem o seu projeto de vida, e se você não tem, nós vamos entender aqui agora como tê-lo, e o processo vai fazer parte. Os desafios vão fazer parte, os erros vão fazer parte, os medos vão fazer parte, as incertezas vão fazer parte, porque ela é toda carregada de uma história. E para elucidar isso, para trazer uma metáfora que traz a imagem disso e ficar mais fácil para você entender, eu gosto que você imagine o seguinte. Imagine que tem um copo de Coca-Cola, correto? O que é a Coca-Cola? A Coca-Cola é açúcar, a Coca-Cola é cancerígeno, a Coca-Cola faz mal, a Coca-Cola engorda, a Coca-Cola tem todos esses quesitos. Para você na sua vida, o que é a Coca-Cola? São as crenças negativas e os maus hábitos que foi ou ensinado, ou aprendido, ou pego de certa forma por semelhança, por proximidade, por osmose. Sabe aquela ideia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Pois é. O que é que vira, de certa forma, um ditado ou uma frase de efeito, como alguns gostam de chamar? Aquilo que foi provado ao longo do tempo. Então, muitas vezes você tem hábitos, você tem comportamentos e você tem crenças único e exclusivamente por ter convivido com certas pessoas, ou ter aprendido de certas pessoas, ou ter sido imposto na sua vida por certas pessoas. Até os 7 anos de idade você é como uma esponja, aonde você absorve tudo, nada filtra.
Por isso tem que tomar muito cuidado se você tem um filho menor que 7 anos de idade. Porque tudo vai. Tudo passa. E é aqueles vídeos que às vezes você vê na internet. O pai tá fumando e a criança atrás, né, tá fingindo que tá fumando. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Então tenta imaginar que esse copo de Coca-Cola, ele é exatamente isso. Só que o copo de Coca-Cola, você pega ele aqui, vira ele de cabeça para baixo, acabou, você derramou a Coca-Cola. Hoje você é impossível de te virar de cabeça para baixo e derramar toda essa Coca-Cola que está aí dentro. Então o que você tem que fazer? Você tem que transbordar. Voltando novamente para o copo de Coca-Cola. Como que eu faço para tirar toda aquela Coca-Cola que está ali dentro e transformar ela, por exemplo, numa água limpa, numa água mineral, numa água purificada, num copo que possui ali dentro um líquido limpo, um líquido puro, um líquido mineral, né, que possui boas coisas. Então, e o que isso pode ser transformado na sua vida? Os bons hábitos, as boas crenças, os bons comportamentos. O que você pode fazer de bom que vai te deixar cada vez mais próximo daquilo que você quer para a sua própria vida. Então tenta imaginar essa cena. Se eu quero derramar toda aquela coca e não consigo virar ela de cabeça para baixo, o que eu preciso fazer até que aquele copo esteja completamente limpo, mineral e puro? Eu preciso colocar muita água lá dentro. Porque eu vou derramar água, eu vou colocar água e o copo vai começar a transbordar a Coca-Cola com água, daqui a pouco fica só a água. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, de certa forma, abastecer a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito da água pura, da água limpa, para que eu possa tirar tudo isso que me foi colocado através de outras pessoas, ou por comportamentos, ou por proximidade, para que eu possa construir a vida que eu quero. Porque essa Coca-Cola que está aí dentro não é a vida que você quer, é a vida que uma outra pessoa queria. E você está vivendo com o hardware dessa outra pessoa, perdão, o software dessa outra pessoa, num hardware que é seu. Então eu não tenho congruência. Eu quero um estilo de vida, mas os comportamentos que eu tenho é do estilo de vida de uma outra pessoa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me abastecer de boas informações. Então se você está aqui, é isso que você está fazendo. Se abastecendo de boas informações, aprendendo com quem já fez e podendo saber o que você pode fazer para a sua própria vida. E o próximo processo é a ação. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Então eu preciso nesse momento restaurar, formatar o software que está aí dentro para que eu possa instalar um atualizado, para que ele possa ser compatível com o hardware que eu tenho. Mas antes de mais nada, amanhã nós vamos falar mais sobre isso. O que você precisa saber? Primeiro, qual é a vida que eu quero ter? Qual é o hardware, de fato, que eu comporto? Qual a atualização? E aí aqui eu quero te ajudar nisso aí e fica como, de certa forma, lição do dia de hoje se você vai executar. Que é ganhar clareza daquilo que eu quero para mim, para minha vida, para a minha família e para os meus. Imagina só um quebra-cabeça. Quando você pega lá um quebra-cabeça e o quebra-cabeça tem 100 peças, né? Vem as peças todas soltas ali
Mas qual que é a primeira coisa que você olha na hora de montar aquele quebra-cabeça? A caixa. Você olha para a caixa para saber como que ele é montado, para então você conseguir encaixar cada uma das peças. E quando você pega uma peça e de certa forma aquela peça não encaixa, você a descarta e você diz o seguinte: não agora, mas talvez num próximo momento. Daqui a pouco, quando eu tiver de certa forma com esse quebra-cabeças mais montado, eu vou saber exatamente aonde essa peça se encaixa. E o que você quer dizer com tudo isso, Igor? Simples. Você precisa construir o quebra-cabeça da sua vida. Você precisa ter clareza da vida que você quer ter. E ter isso muito claro. Eu vou te dar um exemplo na minha vida. Por exemplo, eu sempre tive claro para mim que a minha vida tem muito a ver com liberdade. Tem muito a ver com ir e vir na hora que eu quiser. Poder ir, poder vir, poder escolher se eu quero ou não ir. E também sempre tive na minha cabeça que eu teria um estilo de vida mais leve, mais tranquilo. Sabe, aquela brisa de litoral, de praia e tal. Eu trabalho com esporte, então eu sempre tive essa visão. Em 2021, eu fui convidado para ir a São Paulo, conhecer algumas pessoas, fazer alguns negócios. E eu enxerguei, eu já conhecia São Paulo bastante, mas eu enxerguei ali um misto de oportunidades muito grande, um verdadeiro oceano azul de oportunidades. Achei aquilo muito bacana e comecei a cogitar a hipótese de morar em São Paulo, e essas pessoas queriam, de certa forma, que eu morasse em São Paulo. Só que a exigência deles era que eu morasse na capital. E eu falei para eles, olha, eu moro no estado, eu vou morar 1 hora daqui, lá no litoral, mas eu não vou morar na capital. E aí eu lembro muito bem que um deles falou assim: nossa, mas você tá muito exigente, você tá se achando demais, não sei o que, tal. Eu falei: não, cara, você não tá entendendo. Essas são as condições para que eu tenha interesse em analisar o seu projeto e ver a viabilidade de ser seu sócio. Se caso contrário você achar que a condicional é só se eu vir para a capital, nosso negócio está encerrado, não faz sentido a gente continuar. A mesma coisa aconteceu no outro negócio que eu tinha aqui com outro sócio. No processo operacional, o negócio estava tomando muito conta de mim, estava me deixando escravo, era um negócio do modelo físico. Ele era modelo digital, mas ele estava virando muito modelo físico. E aí eu me vi numa sinuca de bico, onde um negócio estava dando certo, o outro não estava dando certo, e eu não podia aproveitar e desfrutar do que estava dando certo, porque o outro que não estava dando certo, eu era cobrado por isso e tal. E aí eu virei pro meu sócio e falei: cara, infelizmente não vai dar pra gente seguir, eu vou precisar sair da operação por conta disso, desejo vida longa para você, me mantenho como fundador do negócio, tudo mais, mas é isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Aquelas peças não encaixavam no meu quebra-cabeça. Naquele momento, não sei. Mas naquele momento, não. Se ela vai encaixar no segundo momento ou não, eu ainda não sei. Mas naquele momento ela não se encaixava. Por quê? Porque eu tinha clareza, eu tenho clareza da vida que eu quero ter, dos negócios que eu quero ter. Então os negócios que eu crio tem que estar muito alinhado com a vida que eu quero ter. Por isso que eu falei que se você pegar o vídeo de ontem com o vídeo de hoje e juntar isso, internalizar isso e começar a fazer, ele é 80% da sua riqueza que você vai construir daqui 90 dias. Por quê? Porque ele é a base principal. Como que eu vou falar de negócio? Como que eu vou falar de riqueza? Como que eu vou falar de construção de negócios se eu não sei nem o que eu quero para mim? Se eu não sei nem o que eu quero para minha vida? Então, para a gente ir caminhando para o final, que já está com 19 minutos e 24, o que eu quero dizer para você? Primeiro, você precisa formatar o seu software. Você precisa tirar essa coca que está aí dentro, levando cada vez mais água pura, alimento puro. E a outra coisa é ter clareza da vida que você quer ter. Qual é o estilo de negócio que você quer ter? Onde você quer morar? Cachorro, casa, carro. Como que vai ser a sua vida? Como que vai ser o seu estilo de vida daqui 5, 10, 15 anos?
A partir desse momento, então, a gente começa a construir os outros processos. Mas não adianta nada você querer ir para algum lugar se você não sabe para onde você quer ir. Ok? Esse é o vídeo de hoje, 20 minutos de colaboração para você nessa websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, prático. Eu farei 90 vídeos com você do que eu apliquei na minha vida e do que eu aplico cotidianamente. Eu espero ter contribuído. Se você gostou, curta, compartilhe, encaminhe para alguém. E amanhã estamos aqui de volta no episódio de número 3 com mais uma dica de como ficar rico em 90 dias. Valeu!